Graça e paz, meu povo. Este é o canal Semeando a Palavra. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que eu quero pedir para você, primeiramente, não esquece de colocar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo, não esquece também de deixar a sua opinião. Isso é muito importante dentro da plataforma do YouTube. Se você fizer tudo isso que eu estou te pedindo, o nosso vídeo, o nosso canal, ele vai para uma condição melhor. Se você só assistir, não falar nada, não colocar nada, não deixar seu like, conclusão, ele vai continuar no mesmo jeito que está, estagnado. Então eu vou pedir para você, não esquece, faça isso, você vai estar nos ajudando a semear a palavra de Deus. Amém? Outra coisa passa para os teus contatos, amigos, e pede para eles também se inscreverem no canal. É muito importante, a gente vai poder estar crescendo, tá bom? Nós vamos agora a uma breve vinheta, logo em seguida vamos dar início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarda aí só um minutinho. Muito bem, muito obrigado por você ter aguardado até agora. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de João, capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Livro de João, capítulo 15. É o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, em seguida João, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Como o ramo não pode produzir frutos de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém. Essa é uma passagem bem bonita da palavra de Deus. Jesus falando da afinidade que nós precisamos ter com Ele, né, para que a gente possa ser um com Ele, para que possamos estar sempre juntos, para que possamos estar frutificando, que é uma coisa muito importante. Eu e você, nós não podemos achar que nós podemos fazer alguma coisa sozinho, porque não podemos. Nós precisamos do Senhor, e nós vamos aqui fazer uma mensagem que tem o título de Por que Deus precisa nos podar? Aqui Jesus fala inicialmente ali da poda, né? Quando Jesus fala sobre limpar os ramos, no verso 2, parte B, que ele diz onde está escrito, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele fala de algo sistemático que vai crescendo e evoluindo, por isso a necessidade da limpeza. Isso tem que ser feito gradativamente. Toda vez que alguma coisa lá na videira não está legal, aquele cara que é o lavrador, ele tem que ir ali, ele tem que limpar, tirar os frutos assim, tirar as folhas secas, de repente precisar até cortar um galho, como a própria palavra diz, que aqueles que não dão frutos serão cortados e lançados no fogo. Assim somos eu e você, junto ali à árvore que é Jesus, junto ao tronco que é Jesus. Durante a nossa caminhada vão se acumulando muitas coisas em nós que precisam ser tiradas de tempos em tempos, e é isso
que o Senhor, através da poda de Jesus, que Jesus se refere, Ele está falando. Como não conseguimos fazer nós mesmos esta poda, temos que ser ao longo dos anos podados pelo Senhor para que possamos realmente dar frutos. Então é o Senhor quem vai nos podar, é o Senhor quem vai alinhar a nossa vida dentro desse contexto, dentro dessa questão que, por exemplo, nós somos os ramos que vão dar os frutos, mas nós temos que estar inserido no tronco que é Jesus. Então ele fala que ele é a videira verdadeira. Tem uma palavra na língua portuguesa que ela é renovo, e esta tem um significado que ilustra bem essa mensagem. O significado de renovo é início do desenvolvimento de uma planta, de um ramo, de uma folha ou de uma flor. Isso é a definição do dicionário da língua portuguesa. Resumindo isso, é aquele broto que começa a nascer num lugar onde havia um ramo seco que foi podado. Então, muitas vezes, eu e você, nós estamos com uma parte, nós como ramo, nós estamos ali com uma parte que não está tão boa. Aquela parte que, por exemplo, está meio seco e tudo mais. Então, é necessário que o Senhor faça essa poda. Ele vai cortar aquele pedaço que não está bom, ele vai podar aquele pedaço que não está frutificando, e mais adiante é onde vai aparecer esse renovo que eu estou falando. Esse renovo é uma plantinha nova que vai nascendo num lugar onde antes havia uma que estava seca. Porque lá no livro no livro de Jó, ele fala que até mesmo uma árvore que esteja seca, ao cheiro das águas, ela vai florescer novamente. Então é onde acontece essa poda que o Senhor faz justamente para que a árvore volte a dar fruto, aquele ramo volte a dar frutos. Aí, falando um pouquinho de mim, no que se diz respeito à poda. Quando eu cheguei de volta à casa do Pai, que é a igreja, estava igual o filho pródigo, que voltou para casa depois de anos, depois de ter desperdiçado boa parte das suas riquezas. Isso, no caso, o filho pródigo, sabe, ele desperdiçou as suas riquezas com prostitutas, com jogo, com vícios, com banalidades. E quando ele ficou sem nada, uma coisa que a gente precisa orientar através das pregações é isso: enquanto você tem recursos, você vai ser uma pessoa bem vista por todas as pessoas à tua volta. Todo mundo vai olhar para você e falar: olha, fulano ali está bem de vida. Então você vai ser muito assediado, vão aparecer muitos amigos na sua vida, entre aspas. Amigos assim, pessoas que vão tentar entrar na sua vida porque sabem que você é uma pessoa que pode estar ajudando ele de alguma forma. Mas quando você perde aquilo que você tem, espero que você não perca, mas aquelas pessoas que perdem, junto com isso elas perdem os amigos, elas perdem os admiradores, em muitos casos perde até a mulher, a esposa, porque às vezes tem mulher que está do lado do cara por causa dos benefícios que ele tem. A mesma coisa, homens que estão do lado da mulher por causa dos benefícios que ela consegue dar. Amanhã faltam esses benefícios. Quantas vezes nós já não ouvimos falar de um homem que era bem sucedido, tinha uma família bonita, carro bom, casa boa, mas de repente ele caiu por algum motivo. Daqui a pouco a coisa começa a entrar num estado de discussões, de brigas, e daqui a pouco a mulher vai embora. Em muitos casos acontece isso. A mesma coisa acontece ao contrário. Às vezes, por exemplo, o marido está lá, tem uma mulher bonita, tem uma mulher, que está sempre do lado dele, e de repente aquela mulher pega uma enfermidade, ela perde a sua beleza, ela perde o seu corpo bonito, ela perde a mobilidade, e aquele cara muitas vezes ele não fica do lado dela. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, não acontece com todo mundo, mas em muitas situações acontece. E quando esse homem que estava aqui, que a gente fala do livro do filho pródigo, no livro de Lucas, quando essa pessoa que tinha pego o dinheiro do pai, que o pai deu para ele, foi para o mundão lá fora,
apareceram amigos de todos os lados. Enquanto ele tinha dinheiro para gastar, para poder fazer as loucuras que ele estava fazendo, a coisa dava certo. Depois que ele perdeu tudo, juntamente com aquilo que ele perdeu, se perdeu também os amigos. Aí eu falo que eu cheguei na igreja mais ou menos parecido com ele. Por quê? Porque eu tinha muita gente na minha vida social. Eu tinha muitos amigos, que eu achava que eram amigos, mas amigos que sumiram da minha vida no momento mais difícil. Não era questão financeira, foi problema com saúde em casa, e logo depois que eu voltei para a casa do Pai, que eu me converti novamente, que eu retornei, fiz uma nova aliança com o Senhor e comecei a ter uma vida totalmente nova. Muitas pessoas que viviam ao meu lado, que tentavam me agradar de toda forma, sumiram da minha vida. Aqueles que ficaram estão até hoje. São pessoas com quem nem sempre eu estou junto, mas são pessoas com quem eu mantenho um excelente relacionamento. Agora tem outros que infelizmente foram embora para não voltar mais. E às vezes a palavra de Deus nos ensina que são coisas assim que acontecem, que às vezes é melhor. Tem pessoas que passam pela minha vida, tem pessoas que permanecem na minha vida. Aqueles que permanecem são aqueles que Deus deixou, porque são pessoas que vão realmente somar junto comigo. Aqueles que passaram e foram embora, não adianta eu querer segurar, porque se eu segurar vai ser prejudicial. Então, deixa que vão. Aconteceu comigo, acontece com muita gente. E quando eu cheguei de volta nos caminhos do Senhor, quando eu voltei para a casa do Pai, como eu falo, a igreja, eu vim assim. Eu vim machucado, eu vim ferido, eu vim precisando ser tratado, e eu encontrei aqui na casa do Pai, encontrei aqui na casa de Deus isso que eu precisava. Pessoas que me ouviram, pessoas que me deram o ombro para chorar. Então, eu precisava ser podado naquele tempo. E fui. E muito bem podado. Deus podou a minha vida, me tirando tudo aquilo que não servia. Eu confesso a vocês que ainda existem coisas que eu preciso mudar. Nós não somos perfeitos. Tem coisas que eu estou lutando ainda para tirar da minha vida e eu creio que eu vou conseguir. Mas as principais já saíram. As coisas principais que me davam problema foram podadas inicialmente. Então Deus foi podando, foi me deixando limpo daquelas coisas para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei hoje. Eu não sou praticamente ninguém, eu sou apenas um servo de Deus que faça um trabalho na obra do Senhor e pretendo continuar fazendo enquanto Deus me der fôlego de vida. Mas isso tudo foi preciso, para que isso tudo acontecesse, foi preciso eu passar por essa poda. Assim acontece com todos que se afastam ou que vêm de uma vida sem Deus. Eu estava afastado. Muitos que vêm de uma vida sem Deus também passam por essa poda. Pessoas que só têm coisas lá do mundo. Esse então tem que tirar tudo. Eu ainda tinha alguns vestígios de coisas do passado que eu aprendi, que eu não me permiti me misturar com outras situações enquanto eu estava fora dos caminhos do Senhor. Mas o que Deus precisa podar em nós neste tempo? Eu queria ler primeiramente aqui Filipenses 4:6, que diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. O que Deus precisa tirar da pessoa, de nós? A ansiedade. Quando nós chegamos na casa do Senhor, uma das coisas que nós precisamos tirar de nós é a ansiedade. Porque é muito comum a pessoa que está lá fora, ela tinha as coisas muitas vezes acontecendo com muita rapidez. E quando chega na casa do Pai, Deus tem um tempo certo para cada coisa. E às vezes a pessoa é muito ansiosa e ela não consegue entender aquilo, então ela precisa ser podada nisso aí. A ansiedade é uma doença do fim dos tempos e a cura não vem de outro senão de Deus. Ele nos poda tirando as preocupações exageradas, as aflições, cansaço físico, mental, e com isso vai restaurando a nossa capacidade de enfrentar as adversidades. Nós vamos ter muitas adversidades pelo meio do caminho e nós precisamos saber enfrentar isso. E com ansiedade nós não vamos conseguir. Então é uma das podas que Deus precisa fazer na nossa vida
quando nós largamos a história que vinha fazendo, a história que nós estávamos escrevendo no mundo, e vamos escrever uma nova história diante do Senhor, escrita pelo dedo do próprio Deus. Então, precisamos tirar a ansiedade. A ansiedade, ela é prejudicial. Pessoas ansiosas, elas tomam partidos errados. Pessoas ansiosas, elas tomam decisões erradas. Elas antecipam, às vezes, até uma derrota por causa da ansiedade. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Segunda situação que Deus também precisa tirar de nós, precisa podar de nós, está no livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que poda é essa? É a culpa. Nós precisamos ser podados da culpa. Nós temos que tirar de cima de nós a culpa. E para isso precisa haver um arrependimento. Porque se a pessoa não se arrepende, ela vai estar sempre carregando uma culpa sobre ela. Ela sempre vai estar achando que ela é culpada de tudo aquilo que ela viveu no passado, ela não consegue largar. Eu escutei uma pessoa falar uma vez, e essa pessoa, eu não sei se ela, acho que dito que ela até mudou depois, mas ela um dia, eu conversando com ela, eu falei: poxa, você é uma pessoa tão inteligente, você tem um potencial tão grande, você aprende as coisas com tanta facilidade, por que você não se integra de vez na obra? Era uma pessoa que estava na igreja. A pessoa me respondeu: eu cometi muito pecado, eu vivi uma vida muito errada no meu passado, eu não acredito que, eu não sou digno de fazer nada na casa de Deus. Aí eu falei: meu Deus, e é essa culpa que às vezes a pessoa carrega. Ela vem para a casa do Pai, ela pede perdão pelos seus pecados, e Deus a vai perdoar, porque o próprio verso nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E a pessoa, mesmo com tudo isso, ela continua dentro dela uma coisa meio íntima, achando-se culpada de alguma coisa. Então essa culpa precisa ser tirada da pessoa. Ela tem que tirar aquilo dela, mas ninguém pode fazer por ela, tem que ser ela e Deus. E o nosso Deus, Ele tira isso, Ele poda de uma forma que a pessoa não vai ter mais culpa. Até mesmo quando alguém tentar, quando Satanás tentar lançar uma culpa sobre ela: mas você fez isso ou fez aquilo, para ela é como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Porque ela está limpa de tudo isso, ela entendeu que o Senhor a perdoou, e essa culpa não pode ficar em nós. Por quê? Ela precisa ser podada. Chega um tempo que acumulamos tanta coisa em nossa vida, que parece que tudo que acontece de ruim conosco e com nossos entes queridos, nós somos culpados. A gente começa a achar que somos culpados de tudo. Uma pessoa da casa, aconteceu culpado sou eu porque eu era assim, e a pessoa começa a jogar a culpa nela, e essa culpa tem que ser tirada. Isso aí é depreciação própria, a pessoa não pode tirar. Daí a necessidade de arrependimento. Aí sim, o arrependimento e a confissão, ela tem que vir dos erros, para que a culpa nos abandone, para que nós possamos, não vou nem dizer a culpa nos abandone, mas que a gente expulse a culpa do nosso interior, da nossa vida. E para isso, torna-se necessária a poda por parte de Deus, e é Deus quem vai podar. Porque se Deus podou a pessoa, e a pessoa continua se sentindo culpada, é porque ela não compreendeu. Não foi Deus que errou, é ela que não está compreendendo o que está acontecendo. A outra situação que eu queria trazer para nós também, que é necessário, porque Deus precisa podar isso na gente, está no livro de Provérbios 16:18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A pessoa arrogante, achando-se que ela é alguma coisa, ela acaba, pela sua arrogância e soberba, ela acaba precedendo a ruína dela própria. E a altivez, que é olhos altivos, se achando melhor do que os outros, é um espírito que precede a queda. Então, é outra coisa que tem que ser podada em nós. Eu já vi muita gente que lá fora era hiper arrogante, veio para a casa de Deus, mudou de uma tal forma, se tornou uma pessoa agradabilíssima. Mas eu cheguei a ver gente também que veio para a casa de Deus e não entendeu nada, que continuava sendo arrogante, continuava sendo altiva, se achando melhor do que os outros.
E isso é muito perigoso. Isso é perigoso porque a pessoa contamina outras pessoas. Nós somos muito, adaptáveis. Eu e você, seres humanos, nós nos adaptamos ao meio que nós vivemos. Se você tem uma pessoa naquele meio que é desse jeito, arrogante, soberba, ela vai acabar contaminando você, se você andar com ela. Temos que tomar um extremo cuidado com tudo isso. A soberba e a altivez são sentimentos maléficos que podem nos levar à total destruição. E para isso, a poda de Deus é o remédio mais eficaz. A pessoa tem que ser podada por Deus. E às vezes Deus, ele poda e traz uma consequência em cima disso, para que a pessoa entenda. Outra situação que está no livro de Salmo 73, capítulos 2 e 3, que diz assim, versos 2 e 3, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos arrogantes quando via a prosperidade dos ímpios. Isso aqui é o salmista Asaf dizendo que Deus é bom, porém ele, num determinado momento da vida dele, ele começou a olhar muito para as pessoas que se davam bem, olhando muito para as pessoas que faziam as coisas acontecerem, e ele achava, poxa, como é que pode? É aquilo que muitas vezes, é uma pergunta que muitas vezes o crente faz. Poxa, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo na cesta básica, eu faço tudo que eu posso na igreja, e as coisas comigo não dão muito certo. Aí eu olho para o ímpio lá fora, o cara só fazendo atrapalhada, só fazendo coisa errada, só na corrupção, na sem vergonhice, e as coisas dele fluem, que é uma maravilha. O salmista Asaf passou por isso. E muitos de nós passamos também. Eu confesso a vocês, algumas vezes eu pensei isso também, no passado. Hoje não, porque primeiro que eu não olho a vida dos outros. E quando eu vejo alguém do mundo muito bem sucedido, tem duas coisas que podem acontecer ali. Ou o cara é muito trabalhador, porque a Bíblia nos diz que o sol nasceu para todos. Então não é porque o cara é crente que ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem porque ele é trabalhador. Encontra um crente preguiçoso, você vai ver a vida dele, como é que é. Vai viver a vida inteira na mesmice, não vai sair. Encontra um crente que não quer levantar 6 horas da manhã, pegar a sua mochila, pôr nas costas e ir trabalhar para ver o que acontece na vida dele. Tu acha que Deus vai estar trazendo riqueza para ele? Vai nada. Ele vai sim, se ele continuar naquela vida, ele vai passar o resto da vida dele minguando, e se ele confessou Jesus como Senhor e Salvador fielmente no seu coração, ele será salvo. Mas vai passar por uma vida, como Jesus fala, que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas a vida em abundância não é vida para vagabundo, é vida para quem trabalha. Então isso tudo tem que ser visto. E a pessoa, por exemplo, como aqui o salmista Asaf fala no Salmo 73, ele visualizou pessoas ímpias, arrogantes, e ele achou que aquelas pessoas estavam melhor do que ele, e ele quase se desviou, como ele mesmo fala. Os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque ele olhou a prosperidade do ímpio. Então, olhe para a sua vida. É uma coisa que Deus precisa podar na gente. A inveja. A inveja é maligna e ela traz problemas para todo lado. A inveja, ela traz problema para quem está lá fora, porque o cara que está lá fora é até pior do que o crente, muito mais, porque naturalmente se ele vê uma pessoa bem sucedida, ele pode querer tirar. O cara que rouba, o que é? É um cara arrogante que ele acha que o outro não pode ter, porque ele não luta para conseguir ter as coisas dele. Então ele vê o outro ter, ele quer tirar. Esse é o cara que tem lá fora. Na igreja, dentro, debaixo das mãos do Senhor, tem pessoas que fogem ao princípio correto. Pessoas que deveriam olhar para o irmão que está indo bem e falar: poxa, meu irmão está se dando bem, eu vou orar a Deus para que Deus me dê uma estratégia, porque eu quero crescer também. Eu quero descobrir qual é o meu talento para mim fazer o que tem que ser feito para mim crescer na vida financeira. Eu quero construir uma casa, eu quero pôr meus filhos numa boa escola, então eu vou lutar, vou olhar para aquele irmão para ver como é que ele faz. Ele deve ter ele tem uma parte diferente aí que ele está fazendo que outros não estão vendo. E aí você pode sim olhar para aquela pessoa, não com olhos de inveja, mas com olhos de aprendiz. Eu vou aprender com ele para mim ver o que é. Porque é a mesma coisa quando você chega na igreja, você não conhece nada, você abraça lá um irmão que você tem amizade e ele vai caminhar contigo.
ele vai te ensinar os princípios que ele aprendeu da palavra de Deus, ele vai te ensinar os princípios para você viver bem na sociedade, ele vai te ensinar os princípios para você ser um ótimo aluno e amanhã ser um bom mestre. Então tudo isso faz parte. Agora, a inveja não, a inveja é maligna. A inveja, ela tira a pessoa dos caminhos da fé. A inveja tira a pessoa do caminho correto. Então, tome cuidado. A poda de Deus vem para dar o nosso caráter, vem para mudar o nosso caráter, pois com o passar dos tempos, se não tomarmos cuidado, nos tornamos insensíveis e arrogantes. E isso não acontece só fora não, tá? Isso acontece na igreja também. E depois nós temos aqui a quinta situação, que está no Salmo 42:11, que diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e por que tu perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e o qual é a salvação da minha face, é o meu Deus, e o meu Deus. Queridos, é um mal que está no século, já vem do século passado, é a depressão. A depressão tem que ser tirada da gente. Eu me lembro que quando nós chegamos na igreja, a minha esposa veio para Cristo um pouco antes de mim, e eu vim logo em seguida. Tivemos a morte do meu sogro, e na morte do meu sogro minha esposa entrou num quadro de depressão. Nós éramos novos convertidos, a minha esposa, uma pessoa que nunca tinha vivido o evangelho, porque foi criada num lar abençoado, mas um lar católico, e naquele tempo foi uma situação assim muito devastadora para a gente. Por quê? Porque nós tivemos que nos ambientar com aquela nova experiência. Nós tivemos que ir para médico, tivemos que procurar psiquiatria, psicólogos, e ali foi feito um trabalho muito bonito, muito bom. Deus preparou as pessoas certas para poder tratar da gente. Mas eu vejo, por exemplo, que essa questão da depressão foi um milagre de Deus na vida da minha família, na vida da minha esposa. Minha esposa foi liberta totalmente através dessa poda que Deus fez na vida dela, tirando tudo que não servia, e aquilo foi muito bom. Então a depressão, ela é também algo que está na vida da gente, que precisa ser tirado, e a poda que vem de Deus, ela faz isso. Deus faz de formas diversas, não vou aqui enumerar nenhuma delas, mas é a realidade. E a depressão é o mal dos séculos, e de tempos em tempos Deus nos limpa desse sentimento para que possamos continuar a frutificar. Se quando a gente chegou na igreja, a minha esposa entrasse nesse quadro e não saísse mais, misericórdia, já pensou? Nós não chegaríamos onde chegamos. Então precisou a perseverança da minha família, dos meus filhos, das pessoas que estavam junto conosco, no tratamento, no cuidado, e tudo. Tivemos o apoio da igreja, pessoas se prontificaram a nos ajudar a orar, levantamos campanha e procuramos os médicos, fizemos tudo como tinha que ser feito, e Deus trouxe a cura total. Então, eu falo que é uma parte que precisa ser, porque às vezes a depressão não é como foi a da minha esposa, pode ser uma depressão um pouco mais básica, uma coisa mais simples. A minha esposa foi muito forte, ela chegou ao ponto de não conhecer as pessoas à volta dela, ela estava de um jeito totalmente transtornada. Foi um tempo muito difícil para a gente, mas vencemos essa batalha. Nas mãos do Senhor tudo sai, no final é vitória. Amém? Então a depressão, como eu falei, que é o mal do século. Alguém depressivo se isola, entristece e precisa da poda de Deus para ser restaurado. Ele precisa que Deus tome uma providência, precisa da mão de Deus ali. Amém? E concluindo, a poda é necessária a todos nós que queremos viver uma vida para cumprir os mandamentos e ver as promessas de Deus também em nós. Então, Deus faz a vontade dele, na minha e na sua vida. Em alguns momentos nós vamos estar bem, nós vamos estar com a nossa poda feita, gerando frutos, trazendo benefícios aonde nós estivermos. Em alguns momentos, quando cair um pouco aí a produção, Deus tem que vir podar, e Ele vai vir podar aquilo que está incomodando. Então, isso que eu estou colocando aqui nessa mensagem, se a gente for enumerar, tem muito mais coisa para se falar, mas
já é um alerta para todos aqueles que talvez estejam passando por algum momento de dificuldade na questão de caminhar com Deus, na questão de caminhar com a igreja. Então você precisa ver, de repente, alguma coisa precisa ser transformada, alguma coisa precisa ser mudada. Pensa nisso, amém? Eu quero orar com você para a gente encerrar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por todos aqueles que até agora nos aguardaram, contemplando esta mensagem. Que o Senhor possa pôr no coração de cada um uma história nova, que a poda do Senhor venha na vida de cada um dos meus irmãos e que todos possam ser transformados, Senhor. Assim como foi com o salmista Asaf que nós falamos, momento que a pessoa muitas vezes permite que o seu coração se torne invejoso porque vê a felicidade ou a prosperidade do ímpio. Livra de nós tudo isso, Senhor. Livra de nós toda a depressão, toda a ansiedade, sabe? Tudo aquilo que não vem de Ti, que tudo seja para glorificar o Teu nome, que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos e possamos fazer somente a Tua vontade. É o que Te pedimos neste dia e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você me esperar até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.